Namaskar, tô eu aqui de volta. Bem, a gente está fazendo aquela retrospectiva que eu falei para vocês. Eu tenho aqui postado, né, e enviado para vocês no dia 4 de maio, uma aula 1, que é a Carta de Achamento do Brasil, onde eu coloco fragmentos da carta, certo? Gostaria que vocês vissem aí. Aí agora que já conhecemos um pouco da carta de Pero Vaz de Caminha, vamos testar nossos conhecimentos. Descrever é expor detalhadamente as características de um lugar, de um ser, de um objeto, parará, parará, parará. Aí vem uma série de exercícios. Eu queria saber se vocês fizeram. Eu só quero que vocês me passem essa informação, tá? Sim, sim, sim. Quando vocês forem dar lá a presença de vocês, coloquem só o sim, questão, caminha, para a gente poder fazer a correção disso, tá bom? Eu não sei se vocês fizeram ou não essa aula. Tem essa carta de achamento do Brasil. Depois nós temos, no 2, nós temos a maneira de ser do indígena, né? Para a gente conhecer um pouco desse universo indígena, de suas culturas, rituais, cânticos, cerimônias, festivais de artes. Por que eu estou colocando isso? Eu preciso saber se vocês viram ou não, para a gente seguir com essas questões, tá bem? Eu não vou falar sobre elas agora, porque eu não sei se vocês fizeram ou não, que é essa aula 1, aula 2. Aí vem a aula 3. A aula 3 eu falo sobre texto literário e não literário, né? O que eu quero saber é se vocês procuraram lá no começo do nosso encontro, eu gravei um vídeo para vocês falando sobre texto literário e não literário. Vocês reviram esse texto? Onde a gente vê o que é uma linguagem pessoal e não pessoal. Deem uma olhada, porque eu postei esse vídeo para vocês sobre texto literário ou não literário. E depois nós temos a questão das figuras de linguagem, que eu postei, que é uma aula que eu acho que eu chamo de aula 4. Deixa eu ver. Aula 4. Então, aula 1 e aula 2 são exercícios que eu preciso saber se vocês fizeram ou não. Aula 3 é sobre texto literário e texto não literário, que antes da gente começar com as questões do 9º ano, eu enviei para vocês um vídeo falando sobre isso. Eu posso repetir, eu posso fazer um outro. Estou quase fazendo isso agora. Mas eu gostaria primeiro se vocês viram, se vocês reviram, se é necessário que eu faça esse outro, e funções de linguagem, que é o que eu vou falar agora. Esse texto 1 sobre a carta de Caminha, ele é muito importante para a gente, tá? Para a gente poder trabalhar mais a questão de interpretação, que eu acho que vocês acabam tendo um pouco de dificuldade. E o texto 2, que é sobre a questão indígena, é porque eu penso sinceramente no seguinte: nós somos originários de 2 povos, né? Nossa origem está em 2 povos, os indígenas e os africanos. E a gente não tem contato com essa literatura ou com essa cultura. Então, eu acho que em língua portuguesa é interessante que a gente veja isso e que a gente tenha um contato, um pouco de contato com essa verdade que nos foi negada, que nos foi escondida, né? E eu só gostaria que vocês me sinalizassem se fizeram ou não. Se vocês fizeram a aula 1 e a aula 2, resolveram os exercícios, vocês deixam um ok. Se não, façam, por favor. Porque o que eu vou fazer? Na quarta-feira, né, que a gente fala segunda, quarta, e aqueles que tem na quinta, eu faço um apanhado disso tudo. Isso é uma coisa. A outra coisa é, por favor, deixem registradas as presenças. O que acontece? Como eu sei que tem gente que não entra na segunda, aí só vai entrar na terça, deixa presença, ou não entra na quarta, só entra depois, vocês vão ter uma semana, vou repetir, uma semana, para colocar a presença de todos os dias. Por quê? Porque eu não vou rasurar, eu não posso rasurar diário. E o que acontece? Tem gente que não deixa presença nenhuma, vai falar que fez. Eu estou pedindo encarecidamente, me ajudem para eu poder ajudar vocês. Deixem as presenças, tá bem? E aí, de acordo com as presenças, vocês já vão ter comigo um ponto. Já que é para valer permuta, o que eu acho um absurdo, a gente está passando pelo pior momento do mundo
E eu acho que essas negociações, elas são feitas quando se faz necessário, né? Se eu estou aqui falando é porque vocês têm acesso. Tem os colegas de vocês que não estão tendo acesso a isso, infelizmente. E a gente sabe que essa realidade existe. Então, vamos procurar fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades de fazer. Aqui em casa, por exemplo, é um computador para 3 pessoas. Mas a gente se vira. É domingo, é à noite. Entendeu? Hoje eu passei o dia inteiro nas funções que a gente não faz, não consegue dar conta durante a semana, o que não é problema de ninguém, é meu. Mas é aquele dia que todo mundo vai descansar e é o dia que eu consigo fazer uma série de coisas que não dá tempo durante a semana. Porque a gente só não dá aula, entendeu? Porque parece para algumas pessoas que a gente não está fazendo nada. Muito pelo contrário, como para todo mundo, tudo ficou mais cansativo. Antes a gente ia ao supermercado, voltava e tudo bem. Hoje a gente vai ao supermercado, além do medo que a gente tem que higienizar tudo quando entra em casa, se higienizar, guardar tudo higienizado, ter saco para tudo. É uma loucura e vocês sabem que é assim. Então procurem se ajudar e fazer de verdade, tá bem? O que eu vou fazer? A gente vai trabalhar isso depois. Deixem as presenças registradas e eu vou falar hoje sobre funções da linguagem, tá? Posso repetir, embora vou repetir o mesmo vídeo para quem não tem, que é só vocês irem lá no começo das aulas, no começo de março, se eu não me engano, eu já deixei para vocês esses vídeos, tá? Eu vou até olhar aqui depois que eu gravar esse. Mas vamos tocar o nosso barco para a gente não perder as esperanças, que a gente consiga essa vacina o mais rápido possível, né? Infelizmente, nós temos um governo que não está nem aí para a gente, fica muito claro, que foi aquilo que a gente já sabia, né? Pelo menos as pessoas que não votaram nesse cidadão, a gente já sabia que não seria fácil lidar com o despreparo dele. Ele é um sujeito muito despreparado, eu acho que isso fica muito nítido, porque alguém que rir com a morte alheia é alguém muito despreparado psicologicamente, emocionalmente e politicamente. Mas a vida tem que seguir, então vamos cumprir com o nosso papel. O meu de ensinar, o de vocês de me ensinar a ensinar, o meu de aprender a aprender ensinando vocês. Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre as funções de linguagem, tá? A todo momento, quando eu falo funções da linguagem, o que eu quero dizer? Qual é a minha intenção, a minha função? A todo momento, nós nos comunicamos, nós nos informamos através de linguagem. Então, linguagem é um conjunto de códigos utilizados pelos seres humanos para aprender e comunicar suas impressões sobre o mundo, seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos, suas frustrações, enfim. Eu comunico com vocês até através de um olhar, através das mãos. Tudo ao nosso redor é através da linguagem, do ato de comunicar. Por meio da linguagem, a gente vai realizar diferentes ações. Qual é a minha intenção? Quem que eu quero atingir? Eu transmito informações, então eu preciso saber, quando eu estou trabalhando um texto, qual é a intenção desse texto. Quem é que está do outro lado? Tentamos convencer o outro a fazer alguma coisa, como, por exemplo, as propagandas, tome vacina, compre batom. Elas querem atingir um público, né? A gente assume compromisso, a gente coordena, a gente pede, demonstra sentimentos, a gente constrói representações mentais sobre o mundo que nos rege, que a gente rege. Então, com gestos, nossa linguagem pode ser verbal, pode ser escrita, pode ser através de imagens, pode ser através de sons. A todo momento a gente está se comunicando. Então, diferenciar qual objetivo predomina em cada situação de comunicação auxilia a gente a compreender melhor aquilo que foi dito. Então, tudo que eu preciso saber, qual é a minha intenção? Qual o contexto? Para quem que eu estou falando isso? Quem eu quero atingir com esse meu pensamento? As funções de linguagem estão centradas nos elementos da comunicação. Os elementos da comunicação, vocês já viram. Receptor, emissor, receptor, mensagem, código. Então, quais são esses elementos da comunicação?
Eu tenho emissor, que é o que fala. O receptor, aquele que recebe a mensagem, ele decodifica a mensagem. Eu tenho a mensagem propriamente dita, que é o conteúdo, o que eu quero passar. Eu tenho canal. O que é o canal? É o meio físico. Eu tenho o signo, que é o código. Eu sou emissor. Eu estou transmitindo uma mensagem. Se eu falo português, o receptor tem que entender em português. E eu tenho referente, que é o quê? O contexto, o assunto. Então, para entrar em funções da linguagem, imagina, vamos lá, vou usar uma metáfora. Imagina que a gente tem um palco, tá? Com os elementos da linguagem e com as funções da linguagem. Essa é a metáfora que eu vou fazer. Pensem num palco. A gente está no teatro, pense num palco. Então, lá a gente vai encontrar o quê? Várias pessoas, vários artistas interpretando. E lá nós vamos ter vários suportes de luz, né? Que são as iluminações. Ora vai iluminar um artista, ora vai iluminar outro. Quase nunca vai ser direto para todo mundo, porque ele precisa o quê? Chamar atenção para aquele, entendeu? Senão não precisa daquele equipamento de luz que vai dar ênfase, que vai pegar naquele momento aquela personagem, aquele ator. Assim vai acontecer agora. Para cada elemento da comunicação tem uma função. A luz vai para um. Toda comunicação apresenta uma variedade de funções, mas elas apresentam hierarquizadas, sendo uma dominante, que é aquela em que o holofote, a luz, vai estar naquele momento, de acordo com o enfoque que o emissor quer dar para o receptor. Então, as funções de linguagem serão as seguintes. Preste atenção. Para cada elemento da comunicação, eu tenho uma função. São 6. Os elementos da comunicação são 6. Emissor, receptor, mensagem, código, canal e o referente. Nós temos 6. Então, para cada um desses elementos, nós vamos ter uma função. É isso que a gente tem que ter na cabeça da gente. Se vocês puderem pegar o caderno e ir colocando coisas que vocês acham importantes que eu estou falando, façam isso porque fica mais fácil, tá bem? Se eu tivesse na sala de aula, isso tudo ia estar num quadro, né? Eu ia colocando, mas imaginem que eu estou dando uma aula para vocês mesmos aí presente que a gente vai usar dessa estratégia. Vocês vão anotando depois, vocês ainda podem, vão anotar depois. Tem aluno que pede, posso gravar a aula, professor, eu vou filmar a aula para eu copiar depois. Façam isso, coloquem no caderno, porque aí vocês vão gravando. Preste atenção. Eu tenho a função, primeira que eu vou falar, a função emotiva, que também é chamada de expressiva. Ela está nesse momento, né, com o holofote em cima do emissor, da pessoa que está falando, do eu. Primeira pessoa, ela é subjetiva, tá? Ela vai falar de mim, do eu. Quando tá no emissor, ela vai ser assim, com sentimento, com emoções, isso tudo ligado ao eu, no subjetivismo, na primeira pessoa. Então, prevalece sempre a primeira pessoa do singular, guarda isso. Quais são as características? A subjetividade, o eu, predomina a primeira pessoa, uma visão intimista das coisas, uma preocupação com o eu. A emotiva não vai se preocupar com quem está recebendo a mensagem. Eu é que estou falando, isso vai cair no texto. Eu estou escrevendo, eu estou preocupado comigo, com os meus sentimentos. E as opiniões e relatos pessoais. Aí tem uma poesia que é o autorretrato, né? Se preocupa com eu. O outro é o diário. O diário, né, conta o que? A minha vida, o meu dia. O diário também é
expressivo. Aí tem um texto, uma poesia do Mário Quintana, chamado Autorretrato, que eu vou deixar para vocês em um Word, tá bem? Vou digitar, vou colocar para vocês em um Word. Mas tem esse poema do Mário Quintana, que tem uma linguagem emotiva, aparece reticência e aparece uma volta. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Às vezes me pinto coisas de quem nem há mais lembranças, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida, em que busco pouco a pouco minha eterna semelhança, no final, que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. Então, repara bem, ele está falando dele, né? As coisas que me pinto eu. Às vezes me pinto, eu sou árvore, né? Às vezes me pinto coisas. Então, o que nós temos? Muitas reticências e o eu. Me pinto, nuvem. Predomina sempre a linguagem o quê? Emotiva. Agora a gente vai ver a função apelativa, tá? A segunda função que a gente vai ver, apelativa ou conativa. Ela é diferente, porque o foco dela, o holofote, vai estar no receptor. Essa mensagem quer atingir o receptor, quer influenciar o receptor. E qual é o melhor exemplo? A propaganda. Por quê? Porque na propaganda usa sempre compre batom, vá ao teatro, vacine-se. Então, os holofotes estão sempre voltados para o receptor, porque o objetivo é o quê? Influenciar o receptor. Então, é uma linguagem que é muito usada nos discursos políticos, sermões, nas propagandas que se dirigem a quem vai consumir. Aí nós temos publicidade, livros de autoajuda, horóscopo, sermões religiosos, discursos políticos cheios de promessas, que as pessoas ainda acreditam, né? Enfim, as propagandas, né? E eu acho que é isso. Então, essa é a função conativa ou apelativa, e a gente vai ver que o verbo vai estar sempre no imperativo. Eles estão dando sempre uma ordem. Faça isso, compre aquilo. As orações que expressam desejos e uma referência direta no receptor. São as características que a gente percebe no texto que é conativo. Bem, aí eu vou deixar para vocês uns exemplos, tá? Também no Word que eu vou fazer de propagandas para vocês verem o quanto é influenciável, tá bem? Quem que ele quer atingir, que é o receptor, vocês vão ver através dessas propagandas que eu vou deixar para vocês. Dei uma olhada na questão que fala dos verbos, tá? Olhem esses verbos que estão no imperativo. Vou repetir. Olhem os verbos no imperativo. Vão lá e pesquisem no Google. Verbos imperativos. Aqueles que me dão uma ordem, tá bem? Façam isso. E agora a gente vai ver a terceira, que é a função poética. O foco agora está na mensagem, tá bem? A ênfase é na mensagem. A mensagem que vai estar em evidência, embora seja da ordem poética, da poesia, ela vai ser encontrada também em textos outros, tá? Embora ela esteja centralizada na mensagem, coloca em evidência a forma do texto.
Não, a gente não vai encontrar só em poesia. A função poética é aquela que na mensagem ela precisa impactar. O que eu quero transmitir? Quando eu uso a metáfora, a linguagem figurada, eu estou embelezando. É como se eu estivesse colocando brincos, adornos no texto. Vai trabalhar com a estética. Ela se preocupa com o visual, quer chamar a atenção. Uma reportagem, ela chama atenção assim. Não, esses números estão muito altos. Mas é uma informação que eu leio e pronto. Ela não é poética, é só uma informação. Como que eu vou fazer? Uma redação. Onde é que pode ter a função poética? No título. Eu posso usar uma metáfora, eu posso embelezar. Eu não posso ter, talvez, no corpo da minha dissertação. Tá? Então, vai se preocupar com o quê? Com a estética, com a beleza sonora, com a beleza visual, tá? Ela vai fazer como? Ela vai estar, como eu disse, centralizada na mensagem, colocando em evidência o texto. Ela é própria da obra literária. A função poética pode ser encontrada em expressões cotidianas de valor metafórico e também na publicidade. Preocupa-se com a estética, com a beleza, como eu já disse, sonora ou visual. Por exemplo, Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Essa é uma letra de uma música, Garota de Ipanema, que é de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, tá? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela. A menina que vem e que passa num doce balanço, a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Viu como isso é poético? E viu como a atenção está centrada nessa mensagem? Aqui usou metáfora, né? Parece isso e aquilo. Quais são essas características? O ritmo, a rima, são palavras usadas em sentido conotativo, sentido figurado e utilização de figuras de linguagem. É aquilo que eu uso para embelezar um texto. Então, os gêneros textuais, que onde eu acho a função poética, pode ser nos poemas, nas narrativas poéticas e nas letras de música, tá? Porque na letra de música a gente vai achar muita linguagem figurada, tá? Eu vou deixar também uns exemplos para vocês. Vou deixar a letra dessa música, tá bem? E vocês vão verem, eu vou deixar uns poemas para vocês verem, tá? Tem um poema que tem um símbolo do infinito, que é: no infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Vocês vão ver isso, é legal, é bacana, tá? Por onde que eu começo? O que ele quis mostrar nisso? Vocês vão ver, eu vou deixar para vocês também, tá? Que é a função poética, que ele vai falar sobre os olhos e sobre si mesmo. Tá tudo bem? Vamos então para a função fática. Onde é que está o foco, o holofote? Quando eu falo da função fática, vai ficar onde? No canal. Putz, o que é o canal? É o meio físico de onde a mensagem é emitida. Qual a função da fática? Ela abre o canal. Por exemplo, quando eu começo essa aula, eu falo: Namaskar, como vocês estão? Eu estou abrindo o canal de comunicação. O objetivo dessa função é abrir o canal para comunicação. Acesso a esse canal. E no final dessa aula, quando eu me despedir, eu vou estar fechando esse canal. Acabou. Entende? Quando eu estou no telefone que eu falo: oi, alô, eu estou abrindo o canal. Quando eu estou descendo no elevador e eu falo com alguém: oi, tudo bem? Eu não quero saber se ela está bem, eu quero abrir o canal de comunicação, tá? Então, quando eu estou aqui falando com vocês, eu já falei com vocês, eu já cumprimentei, já abri esse canal, e se eu falo:
Presta atenção. Alô, galera. Olha para isso. O que eu estou fazendo? Eu estou testando o canal. Eu estou chamando a sua atenção. Eu estou vendo se esse canal está aberto de verdade nesse momento, que eu não vou saber porque vocês vão estar assistindo depois que eu falar. Então, quando eu falo, geralmente aparece está centralizada no canal de comunicação, vai testar a sua eficiência a fim de observar se o receptor entendeu o emissor. Você está me entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Tem por finalidade o quê? Iniciar, prolongar, finalizar a comunicação. O mais importante não é o que se fala, nem como se fala, mas sim o contato que nós estamos estabelecendo entre nós. Geralmente, essa função fática vai aparecer nos diálogos de cumprimento, interações de fala, telefonemas. Alô, Pedro, tá tudo bem? E aí, dá para te pegar? Tá me ouvindo? Alô? Alô? Ok, pode vir. Então, é esse teste que faz, tá? Às vezes a pessoa tá falando com você tá, tá bom. Isso você tá fazendo o quê? Mantendo o canal aberto, tá? Quais são as características da função fática? Provoca a interação entre as pessoas do discurso, usada no início, meio e final de conversas, ênfase no contato, testa o canal de comunicação e avalia o entendimento. Entenderam? Quando a música tem, ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí, ei, eu tô abrindo o canal. Eu usei a função fática, tá bem? E agora a gente vai ver a função metalinguística. A função metalinguística, a ênfase é quando está no código. Ocorre quando o emissor explica o código usando o próprio código. Eita, Adriana, que lelê é esse? Que coisa complicada é essa? Vamos lá. Quando eu falo, por exemplo, frase é qualquer enunciado linguístico com sentido acabado. Eu usei o quê? Uma frase para definir o que é frase. Qual o melhor exemplo da função metalinguística? O dicionário. No dicionário, eu tenho palavras para explicar sinônimos de palavras, entendeu? Metalinguística, então, é aquela função que vai me dizer o seguinte: eu tenho um poema que fala sobre poesia ou sobre poema. Isso é uma função metalinguística, tá? A palavra explicando a palavra. Uma letra de música que explica a própria música. Isso é função metalinguística. Tem metalinguística na pintura também, né? Que é o quê? Quando o pintor faz seu próprio retrato. Ele está pintando ele mesmo. Entendeu? O pintor, ele está pintando, eu vou botar para vocês também, tá? Um autorretrato do Van Gogh, para vocês verem como que funciona. O que é necessário para fazer uma boa propaganda? Aí vai explicar a propaganda o que é. Vou colocar isso para vocês também. É uma função, uma propaganda falando sobre a propaganda. Estão dando para entender? Eu pego uma propaganda para falar sobre propaganda. Isso é metalinguística. Eu pego um poema para falar sobre poema. Isso é metalinguística, é uma função metalinguística. E por último, nós vamos ver a função referencial ou denotativa. A referencial é aquela que ela é objetiva, diferente da primeira. Eu quero passar isso e pronto. Onde que está o holofote? Está em quem? Naquela objetiva, naquela clara. Aquilo que eu quero informar está no referente, no contexto. E aí vem nossos textos. Reportagem, independente do lugar onde eu esteja, aquela reportagem, a linguagem dela é clara, ela passou para mim o que ela vai passar para qualquer outra pessoa, porque ela é objetiva, é direta, ela é denotativa, prevalece a terceira pessoa do singular,
é linguagem de notícia de jornal, do discurso científico, dos artigos e qualquer distribuição de conceito. Ela não está preocupada com o receptor, ela está preocupada com informação. Características: objetividade, ênfase na informação, conhecimento, esclarecimento. Então, ela é clara, ela é objetiva, ela é direta, a linguagem é denotativa, a visão é unilateral, ela quer atingir o receptor, a preferência é pela terceira pessoa, tá? Então, vai ter em teses, textos jornalísticos, artísticos e científicos, tá bem? Então, acho que é isso sobre funções de linguagem, já tem 30 minutos eu falando aqui sem parar. E aí a gente vai ver uns exercícios. Temos isso nesse dia que eu falei com vocês, deixa eu olhar aqui. Nesse dia que eu falei com vocês, nós temos então aqui, nesse dia de materiais diversos, aula 1, 2, 3, 4, nós temos as funções de linguagem, mas não tem exercício, mas vocês podem olhar esse Word. E sobre a aula de hoje, o que nós vimos, né? E o que é importante. Para cada elemento, eu tenho uma função. Para cada elemento da linguagem, eu tenho uma função. Não podemos esquecer isso. Num texto, não pode esquecer isso. Em um texto, eu posso ter mais que uma função, tá? Por quê? Porque vai ter texto que vai ser, ele vai ser expressivo, mas vai ser também poético, mas vai ter o predomínio de uma, tá? Ele pode ter mais de uma função, mas vai ter o predomínio de uma. Então, isso a gente tem que prestar atenção, tá? Cada mensagem a ser transmitida está ligada à intenção do texto. Então, eu tenho no emissor, qual a função que está ligada? A emotiva. É a primeira pessoa, o eu, subjetivo. E o receptor é a conativa, apelativa, é a ordem, a propaganda. No referente é a função referencial, é a direta, a informativa. Eu quero só transmitir. São as reportagens, tá? No canal é a fática. Oi, tudo bem? Na função poética, eu tenho aquela que ocupa com a beleza, que se preocupa com a estética, e a metalinguística, que é aquela que é do código, né? O código representando o próprio código, ok? Então, é isso. Vou fechar o nosso canal, tá vendo vocês? A nossa função fática, e vou pedir para vocês o seguinte: assistam essa aula, leiam o que está no Word que eu mandei para vocês. Vou preparar o Word agora com os poemas que eu falei e façam os exercícios que eu vou enviar. Não sei se eu vou enviar para hoje, porque eu acho que a gente já tem bastante coisa. Ou talvez eu mande, porque a gente está enrolado da semana passada, que foi essa semana de prova e de correção. Mas, enfim, temos aí material para caramba ou mais. E tudo muito importante. Não deixem de fazer, por favor. Deixem as presenças. Quando eu pedir na prova, uma coisa muito importante, nome e turma, coloquem o nome todo, é a turma, porque Maria Luísa Gomes tem em um monte de lugar. Mas às vezes é Maria Luísa Gomes da Silva, Maria Luísa Gomes aí eu não sei, tá bem? E deixem a turma, sempre no que eu pedir de exercício, de exercício e de prova, deixem isso. Uma outra coisa, vou postar um exercício que é como teste. Postei na segunda, a último dia que eu vou receber é sexta, porque na sexta-feira eu vou fechar aquilo com as notas. Não adianta me mandar depois, porque eu não tenho como voltar depois para ver tudo. Por favor, me ajudem, porque eu estou fazendo o possível e o impossível para que tudo fique bem, para a gente poder ter dias melhores, porque a gente merece, tá bem? Fique com Deus. Namaskar.